Pai, que tu possa enviar um profeta, Deus, e converter o Lula Inácio da Silva, que tu possa enviar uma mulher de Deus e converter, Pai, a Dilma, Pai, e que tu possa enviar um profeta, Pai, e o Michel Temer também se converter, Deus. Pai, que tu possa tomar em tuas mãos todas as autoridades competentes desta nação. Pai, amanhã, Pai, é um dia de confusão, é um dia, Pai celestial, de alvoroço, mas a Assembleia de último dia está intercedendo, Pai. Envia milhares e milícias de anjo, amarra todos os demônios, Pai, em São Paulo, no Brasil e nos demais estados brasileiros. Tome em tuas mãos neste momento, ó Pai. Eu estou clamando e estou rogando. Toma Eduardo Cunha em tuas mãos, ó Deus. Visita também, Pai celestial, aqueles que estão presos do Lava Jato. Tome em tuas mãos neste momento, Pai. Visita todos aqueles, Pai, Senhor, que andaram erroneamente, mas que tu pode libertar, ó Deus. Pai, eu quero fazer também dentro desta oração um pedido pelos presidiários, pelo complexo Jericinó, ali onde eu passei, Pai, aqueles presos ali, Pai, abandonados, isolados pela sociedade, Pai, e pela, Pai celestial, pela família. Pai, eu quero pedir pelas presidiárias, Pai, pelos menores, Pai, eu quero pedir agora pelos traficantes, pelas prostitutas, Pai, pelos aqueles que estão abandonados, Pai, da marquise, os mendigos, ó Deus, aqueles que estão no UTI, no CTI, ó Pai. Tome em tuas mãos neste momento, ó Deus, em Pai querido, ainda, Pai, incomodando os céus, envia os anjos em São Paulo, no estado brasileiro, Pai, não deixa, Pai, que haja matança, Pai, que haja, Pai celestial, de pessoas perdendo a sua vida, Pai, não deixa que Satanás venha destruir o Brasil. Os brasileiros, Pai, eles têm temor à tua palavra, Pai. Aqui tem igreja, diversidade de denominações evangélicas, tem vários pastores, bispos e apóstolos reunidos, ó Pai. Nós estamos clamando, olha para o Éden, na Avenida Doutor Bério Guaraná 353 fundo, ali fora do telão tem gente orando, aqui dentro tem gente orando, as crianças estão clamando, o ministério está clamando. Pai, ouve a nossa oração. Toma o Brasil em tuas mãos, Pai. Toma o Congresso brasileiro em tuas mãos, ó Deus. Eu te peço, socorre esta nação, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Vamos receber o homem de Deus com as palmas bem fortes para Jesus, Marcos Feliciano. Graças a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? É só olhar para o pastor Marcos Pereira, né? Ele está parecendo um manequim de vitrine de terno novo hoje, né? É uma alegria estar de volta aqui na DUD e saber que Jesus tem sido fiel com as suas promessas. E eu acredito que essa madrugada vai ficar para sempre na história dessa igreja. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo é o de número 4. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 17. A minha voz é muito afônica, então se o sonoplasta puder me ajudar e abrir um pouquinho me der um pouquinho de agudo aqui, um pouquinho de ganho aqui em cima do altar, eu vou te agradecer muito. Som a igreja tem, só precisamos que o sonoplasta tenha piedade de mim aqui, né? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 17. Quem encontrou, diga amém. E então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e ele morreu. Porque era já um homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel por 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo
ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. E isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido que haviam falecido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. E a igreja diz amém. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa que está do seu lado, por gentileza. Aperte a mão dela com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa hora. Nós imploramos, Senhor, que neste momento o sono desapareça, o cansaço físico desapareça, que os seus filhos que já estão aqui há algumas horas permaneçam comigo ligados, e na medida em que eu estiver pregando, o Senhor faz o céu descer aqui na Adude. Se não der para fazer o céu descer na Adude, leva a Adude para o céu, meu Pai, mas mostra a sua glória nesta madrugada. Senhor, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo das mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, irmãos que estão presentes, irmãos que nos assistem pela internet, eu tenho uma mensagem do coração de Deus para o seu coração nessa madrugada. Pregar em vigília não é para qualquer um, fazer vigília não é para qualquer um. Aqui está a nata do povo carioca. Os normais estão dormindo ou assistindo corujão. Os anormais não querem dormir e também não querem ver coruja. Querem ver a pombinha do Espírito Santo que vai descer sobre nós aqui nesta madrugada. Então eu peço para você me ajudar em oração, um sonoplasta para sustentar o som para mim, me dar um pouquinho mais de agudo. Você está muito longe, você não escuta como está aqui. Por isso, quando o pregador pedir, dá som para ele, tá bom? Aí eu vou orar pela sua vida para Deus te abençoar cada vez mais. Queridos irmãos, o texto que eu li é um dos textos mais severos da Bíblia Sagrada. Quisera eu ter a eloquência e o carisma que o pastor Marcos Pereira tem para pregar. Eu fico vendo o pastor Marcos Pereira, eu me entrego. É uma bagunça de emoções que ele provoca na gente. Ele faz a gente rir e chorar ao mesmo tempo. Isso é uma graça que Deus te deu, ninguém tira, né? Eu tenho orgulho de ser seu amigo. Ver aqui nessa tribuna tantos homens de Deus, como Daniel, o filho do pastor que está aparecendo aqui. Eu achei que era o Benny Hinn que tinha chegado aqui, né? O Vaguinho, né, que está em forma, né, Vaguinho? De um botijãozinho de gás, né? Mas vai emagrecer, eu tenho certeza disso, né? Então, esta igreja, o que não falta nela são talentos. Eu nem sei por que me trouxeram para pregar aqui. Eu ficaria ouvindo a madrugada toda os testemunhos desse lugar. Mas como Deus não me deu a graça que deu a eles, o Senhor me deu um outro talento. Eu era jovenzinho, pastor Marcos, eu estava fazendo seminário de teologia, era seminarista, e nós tínhamos uma matéria chamada hermenêutica, que é a arte de interpretar a palavra. E o nosso professor, além de nos ensinar a arte da interpretação, ele tentava nos ensinar a pregar.
E ele então escolhia alguns alunos e dava para nós um tema, e nós tínhamos que desenvolver uma pregação em 5 minutos. A pregação tinha que ter começo, meio e fim, e ainda fazer o apelo, tudo isso em 5 minutos. E os meus amigos assembleianos eram cheios de talentos, cada um encarnava um pregador. Eu tinha um lá que ele era igualzinho o pastor Gilmar Santos. Ele ia pregar e fazia assim: meu Deus. Tinha um que encarnava o pastor Gesiel Gomes, porque ele pode porque ele tem porque ele faz porque ele está porque ele é porque ele é, e aquelas coisas, né? E eu era o piorzinho de todos, porque o meu pulmão sempre foi muito pequeno, e eu não tinha extensão vocálica, e eu pregava do jeito que eu sabia. Eu pegava um texto, narrava o texto, e quando eu terminava, até o meu professor estava chorando, mas ele agarrava o microfone chorando e dizia assim: se o Marco não fosse essa história de querer ser pregador, se fosse um roteirista de cinema, seria aplaudido, porque a mente dele é uma mente formidável, porque ele consegue guardar histórias e contar histórias. Aí ele disse: mas se você quer ser um pregador de verdade, pare com isso. Pregador prega, não conta. Me dava uma angústia. Eu subi um monte para orar um dia, eu falei: Jesus, por que eu não consigo pregar igual aos outros? E o Senhor disse para mim: se eu precisasse de 2 igual a eles, eu teria feito 2. Eu falei: mas Senhor, e o meu jeito de pregar? Meu professor falou que eu não presto para pregar. O Senhor disse para mim: acorda, ele tem ciúmes de você. Eu falei: por quê? O Senhor disse: porque você prega igual eu pregava quando estava na terra. Vocês já pararam para ver como Jesus pregava? As pregações deles eram assim: certo homem tinha 2 filhos, e a multidão cessava para ouvi-lo. Uma mulher perdeu dentro de sua casa uma moeda. As pessoas paravam para ouvir. O Senhor sempre narrou histórias. Foi assim que Jesus me deu meu talento. Eu não vou trazer nada novo nesta madrugada. Eu só quero levar você para dentro de uma história. Eu não sei se você vai conseguir voltar, mas se você conseguir ir comigo até o final dessa história, se a sua vida não mudar, eu paro de pregar o Evangelho de Cristo. A viagem é só de ida para dentro do coração de Deus. Quem não quiser viajar comigo, o caminho da rua é serventia da casa. Mas se ficar comigo, aperte o cinto, porque a tampa da chaleira vai voar aqui nesse lugar. Amém? Vou pedir o Robson para mudar a música. O livro do profeta Samuel, no capítulo 4, como eu disse, traz uma história truculenta. Não é uma das melhores histórias da Bíblia. Não é um momento de furor, de alegria, de explosão do espírito, de apoteose profética, nada disso. É um capítulo que Israel tem vergonha dele, pastor Marcos. Se os judeus pudessem voltar no tempo, rasgariam este capítulo do livro de Samuel. Os judeus são aquele povo escolhido pelo Senhor. O Senhor os chama de povo eleito. Rejeitaram a Cristo e ainda assim terão uma oportunidade no futuro. E por causa do grito deles, Jesus, depois de nos arrebatar, vai voltar conosco lá para salvá-los. Dá uma inveja santa dos judeus. Pense num povo que tudo que querem consegue. Onde põe a mão prospera. Já destruíram Jerusalém 27 vezes e ainda continua sendo a cidade mais linda do planeta Terra. Quando destruírem de fato Jerusalém na terra, vai descer uma Jerusalém do céu. O próprio Salvador tem sangue judeu nas veias. O povo abençoado. O Senhor um dia escolheu um homem lá na cidade de Ur dos Caldeus. Esse homem era tão apaixonado por Deus que diz a história que no meio da Mesopotâmia antiga, o pai dele era um adorador de imagens. E o pai dele havia construído todos os tipos de imagens que você possa imaginar. E diz a história que quando criança ele derrubou uma das imagens do pai e quebrou. Pensando em fugir, o pai viu que ele estava apavorado e disse: por que está apavorado, Abrão? Ele disse: porque eu quebrei um dos teus deuses. E o pai dele disse: fique tranquilo, a gente vai lá na cidade e compra outro Deus. A história diz que isso entrou na cabeça daquele menino e ele começou a dizer a si mesmo: se o meu pai pode comprar um Deus e eu posso quebrar um Deus, isso não é Deus. Deve ter um outro Deus. E ele ficou sozinho procurando por Deus. E eu não sei quem encontrou quem.
se foi Deus que achou ele, ou se foi ele que achou Deus. Eu sei que os dois pegaram um na mão do outro e saíram de Ur dos Caldeus em rumo a uma terra chamada Terra Prometida. Foi no meio de uma madrugada que esse Deus se revelou a ele e disse: levanta. E ele levantou. Sai para fora da tenda. E ele saiu. E o Senhor disse: conta as estrelas do céu. E ele não deu conta de contar e se entristeceu. E o Senhor disse: conta então a areia da praia. Ele disse: sou péssimo matemático, não consigo contar nem as estrelas e nem a areia. E o Senhor disse: então não fique triste. Péssimo seria se você conseguisse contar, porque os milagres que eu farei em ti serão tantos como as estrelas do céu, serão tantos como a areia da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quem aqui é bendito em Abraão? Diga: eu sou bendito em Abraão. O Senhor fez promessas inúmeras a eles. E depois que a terra começou a receber os judeus, esses judeus cresceram, foram arrastados para dentro de um país chamado Egito. E lá no Egito entraram pela porta, não entraram pela janela, não subiram por cima do telhado, foram convidados. O faraó daquele tempo convidou os judeus para entrarem ali na pessoa de José, aquele grande legislador de Deus, um grande administrador. O maior ministro da fazenda que o mundo conheceu foi José do Egito. Não era José que estava perdido, mas o Senhor o havia arrastado para aquele lugar, para uma grande missão. Toda a igreja conhece a história. Depois que José morre, os faraós que vêm na sua dinastia esquecem do pacto feito. Homem é assim, fala em pé e não sustenta sentado. O povo que entrou pela porta foram começados a tratar como escravos. E durante 430 anos, eles permaneceram arrochados naquela terra proibida, naquela terra maldita. Eram obrigados a adorar Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. Por um tempo esqueceram que havia um Deus no céu. Mas no meio daquele povo havia uns anciãos que começaram a clamar. E chegou um dia que a Bíblia diz que o choro do povo chegou até o céu. Deus resolveu abrir a cortina da eternidade. Olhou para Israel e se lembrou da promessa que ele havia feito a Abraão. E suscitou entre eles um líder. E o nome deste líder foi Moisés. E é Moisés que agora é levado pelo Senhor a arrancar aquele povo daquela terra maldita e levá-los para a terra prometida de Canaã. E foi uma aventura. E creio, o que vou dizer agora é muito sincero. Deus ficou apaixonado pelo Israel, não o Israel do Egito, não o Israel de Canaã. Deus se apaixonou pelo Israel do deserto. E já começo a explicar o porquê. O Israel arrastado pelo deserto era o Israel que Deus queria. Era o Israel que fazia Deus ser Deus de verdade. Não sei se você conhece a Bíblia, lá na carta de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo começa a falar para Deus que ele é fraco, quando Paulo começa a dizer para Deus que ele é um homem miserável, Deus olha para ele e diz: a minha graça te basta. Se fosse só isso eu já estava feliz. Mas o Senhor estende uma revelação e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Alguém consegue entender isso? Isso é tão profundo que às vezes nós não conseguimos compreender. Deus está dizendo que o poder dele, não é o poder do homem, não é o poder político, não é o poder religioso, não é o poder dos cantores, não é o poder dos armamentos bélicos. Ele está dizendo: o Criador, o meu poder, o poder de um Deus que é ilimitado, um Deus que é tão grande que o salmista um dia foi brincar com o tamanho da glória dele. O salmista disse: Deus, quando quer olhar os céus, ele se inclina para baixo. Não entendeu não? Eu vou desenhar até você acreditar. O salmista diz que Deus é tão grande, mas tão grande, que quando ele quer olhar os céus, ele olha para baixo. Não, tem gente que não entendeu ainda. Quando você quer olhar os céus, para onde você olha? Me mostre, olhe para os céus agora. Deus, quando quer olhar esse mesmo céu, ele não olha para cima, porque ele está acima dos céus. Quando quer olhar para o céu, ele se inclina para baixo. O outro salmista diz que ele tem tanto poder que ele pega todos os oceanos e coloca na concha da mão dele. O outro diz que ele tem tanto poder que ele chama as estrelas pelo nome e diz onde elas estão e sabe o número delas. Tem um outro que diz assim: Deus tem tanto poder que criou poderosos anjos. E bastou um anjo numa noite no reinado da Síria para matar 185 mil soldados.
Esse Deus é tão poderoso. E pense num Deus que tem fôlego. Eu disse que tem o quê? Você consegue soprar por quanto tempo? Faz um teste aí. Enche o pulmão e sopra. E sustenta, segura, tenta. Quantos segundos? Uns 5, 6? O meu Deus soprou uma madrugada inteira, segurando o mar vermelho aberto para Israel passar. Está lá, o que abriu o mar não foi o cajado de Moisés, não. O cajado era só um símbolo. A Bíblia diz que um vento que saiu da boca de Deus soprou no meio do mar e sustentou o mar aberto numa madrugada inteira. Você não entendeu ainda? Vou falar de novo. Um Deus que, quando foi derrubar as muralhas de Jericó, ao invés de derrubá-la, ele fez a muralha ruir. Diga comigo, ruir. Acotovele o sermão, diga, não é cair. Diga, ruir. Pergunte para mim, o que é isso, pastor? Israel estava rodeando a muralha. Se a muralha caísse para trás, destruía a cidade, Israel não teria despojo. Se a muralha caísse para frente, mataria Israel. Aí a Bíblia diz que a muralha não caiu, ela ruiu. Sabe o que Deus fez? Deus empurrou a muralha no chão. Deus afundou ela com as mãos. Você ainda não entendeu? Eu vou te falar. O poder desse Deus. Um Deus que fez as moléculas de um machado de ferro se transformar em isopor só para flutuar em cima das águas. Esse Deus todo-poderoso, olha o que ele diz: o meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco. Pergunte para mim, o que significa, pastor? Que ele só é Deus para aquele que precisa dele. Deus não pode ser Deus dos ricos, porque o Deus dos ricos é o dinheiro. Não precisam de Deus para isso. O que eu vou falar agora é muito apertado, mas eu vou soltar. Deus não pode ser Deus nem desses crentes que são mais santos do que Jesus. São mais santos do que Jesus, que podem julgar até os outros. Esses não precisam de Deus, porque eles são fortes o suficientes. Agora Deus só é Deus quando ele encontra um caído, um machucado, um fraco. E esse fraco diz, me socorre. Aí Deus diz, o meu poder se aperfeiçoa aí. O melhor período que Deus teve com Israel não foi no Egito, não foi em Canaã, foi no deserto. Pergunte por quê? No deserto Deus virou cozinheiro. No deserto Deus virou padeiro. No deserto Deus virou churrasqueiro. No deserto Deus criou uma companhia de água para sair de dentro de uma rocha e matar a sede de 3 milhões de pessoas, fora os animais. No deserto Deus virou alfaiate. Deus virou sapateiro no deserto. O senhor é louco, pastor? Leia a Bíblia. A roupa não envelhecia, o sapato não furava, a comida não faltava, pão todo dia, 5 da manhã. O dia que eles enjoaram do pão, Deus fechou a padaria e transformou o céu numa churrascaria e fez cair carne na mesa dele. O melhor período entre Deus e Israel foi o deserto, porque no deserto ele é Deus. O crente só conhece Deus no deserto. Se você está no deserto, não desespera não, dá glória. Porque no deserto Deus caminha contigo. Lembra daquela velha história dos passos na areia? É no deserto que está a areia. É você caminhando forte, você vê 2 marcas de pegadas. Aí a luta vem, a situação vem, tudo fica difícil. Você olha para trás, só tem uma marca. E você diz, Deus me abandonou. E ele grita, não, essas marcas aí não são suas, são minhas. Você está no meu colo, eu que estou caminhando, eu que estou conduzindo você pelo deserto. O melhor período de Deus com Israel foi no deserto. No deserto eles precisavam de Deus para não morrer durante o dia no calor do sol. Durante o dia o calor do deserto, na península do Sinai, chega a 54 graus. E o mesmo lugar, à noite, a temperatura cai para menos 10 graus. A falta de vegetação, a falta de oxigênio, faz com que a temperatura oscile do inferno para o céu, etc. Durante o dia eles não morriam de calor, e durante a noite não morriam de frio.
Olha que coisa linda. Os beduínos andavam embrulhados até os olhos ficavam tapados. Os homens que moravam no deserto, magricelos, só sabiam comer mel silvestre e gafanhotos, a pele toda carcomida pelo sol. E Israel, 40 anos no deserto, andavam durante o dia como se estivesse dentro de um carro com ar-condicionado. À noite, tinha uma tocha de fogo em cima deles que aquecia o corpo deles. E quem sustentava a tocha acesa? O Senhor. Quem soprava a brisa como se fosse ar-condicionado durante o dia? O Senhor. Deus era Deus no deserto. Deus tinha aptidão no deserto. Deus nem dormia. Eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. No deserto Deus ficou Deus de verdade. E lá Ele cuidou deles. Bastou entrar em Canaã. Oh, desgraça. Colocaram os pés na terra que manava leite e mel. A primeira coisa que fizeram, enfiaram a mão nas roupas antigas e começaram a tirar os pedacinhos dos deuses do Egito. Imagem de Baal, Astarote, Azera, Marduk. Imagens de deuses que eram meio homem, meio animais. O deus dos cananeus, Dagon, era meio peixe, meio homem. Um deus dos egípcios chamado Anubis era meio homem, meio cachorro. Israel, que agora viu que não estava mais no deserto, a terra dava para eles a comida, tinha água, tinha mel. Disseram, agora nós não precisamos mais de ti, tá bom, Senhor? O Senhor pode descansar e entrar de férias. Agora nós temos um pedaço de barro para a gente orar. O Senhor acendeu a sua ira e trouxe histórias terríveis. Quem já leu o livro de Juízes sabe do que eu estou falando. 270 anos, quantos anos? 270 anos de humilhação. 270 anos se curvando diante de outros deuses. E quando eles curvavam diante de outros deuses, Deus virava as costas, fechava o céu, não chovia. Vinham os inimigos e prendiam Israel. E o Israel que agora está preso, lá na prisão, arrancavam as roupas, cortavam o cabelo, raspavam, jogavam cinza na cabeça, pegavam os deuses e ao invés de destruir, escondiam. E aí diziam, Senhor, tem piedade de nós, e Deus é Pai. Jesus disse, qual o filho pedindo ao pai pão, o pai vai lhe dar pedra? Deus de costas ouviu o gemido, e ele ia até virar. Quando ele viu o povo dele chorando, ele levantava os juízes. Levantou ele Baraque, Gideão, Sansão, Débora, Otoni. Ele levantou tantos homens para fazer a diferença naquela terra, e ele queria que esses homens levassem o povo a adorá-lo. E o povo até o adorava por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando viam que as coisas equilibravam, trocavam Deus de novo. Foram brincando com ele. Acharam que o cálice da ira dele nunca se enchia. Pensaram que Deus era um Deus que tinha uma legitimidade de paciência eterna. Mas o Senhor deu uma lição neles que dói até hoje. O Senhor disse, a minha misericórdia dura para sempre. Mas quando o povo é obstinado, eu retiro a minha mão e entrego eles na mão dos inimigos. Por 270 anos Israel tombou. Chegou uma hora que Deus lavou as mãos dele. Chegou um período em Israel, e você já ouviu muita gente pregar sobre isso, que havia pessoas na terra que serviam uma religião morta. O sacerdote mais famoso daquele tempo era Eli. Os seus 2 filhos eram Ofni e Finéias, 2 sacerdotes, filho do sumo sacerdote. O sacerdote ali por 50 anos foi sacerdote em Israel, e ele fez um bom trabalho. Mas quando ele adoeceu, pastor Marcos, e sentou naquela cadeira, e ele ficou muito gordo, ele perdeu o controle dos filhos. E os 2 filhos dele começaram a cometer pecados grosseiros. Pecados que para os olhos normais, algum vai dizer, não, isso é normal. Os judeus daquela época haviam criado a lei dada pelo Senhor. Todo sacerdote só vai comer daquilo que ele retirar de dentro de um tambor com carne cozida. Os sacerdotes tinham um garfo de 3 pontas. A presença de Deus na vida deles era dada assim. Eles só podiam comer aquilo que Deus dava a eles. Eles pegavam aquele garfo no final do dia, fincavam naquela panela, e o pedaço de carne que trouxesse era a comida deles e das famílias deles. Mas a Bíblia diz que Ofni e Finéias não queriam carne cozida, queriam carne assada. Pastor, é pecado comer churrasco? É claro que não, bocó.
Mas naquele dia Deus criou aquela lei para eles. Deus estendeu a lei e disse: não é para fazer. Por mais estranho que fosse, Deus só queria a obediência, mas eles não queriam obedecer. A Bíblia diz que as mulheres vinham ao santuário para trazerem ofertas, Ofni e Finéias, as arrastavam para dentro do santuário e as estupravam e violentavam. O pai via e não fazia nada. Começou a fazer vistas grossas. A situação é tão terrível em Israel nesse período que as mulheres não conseguem dar à luz a filhos. E tem uma mulher estéril que se torna muito famosa nessa época, e ela não está na Bíblia apenas por estar. Ela representa uma igreja. O nome dessa mulher é Ana. Qual é o nome dela? Pergunte por quê, pastor? Ana é exatamente o exemplo da igreja do Velho Testamento e que parece que está ressuscitando no Novo. Uma igreja bonita, uma igreja rica, uma igreja amada, mas uma igreja estéril. Entendeu ou não? Vou falar de novo. Eucana tinha uma mulher chamada Ana. Ana era linda, era rica. A Bíblia diz que o amor de Eucana por ela excedia tudo. Eucana ia no santuário, dava para Deus 10, para ele dava 100. Está escrito na Bíblia, tudo que ele dava para Deus, ele pegava 10 vezes mais e colocava aos pés da mulher dele. A mulher dele era bonita, era amada, era rica, só não dava luz a filhos, era estéril. Exatamente a igreja que Eli pastoreava. Uma igreja linda, porque ela era rica. Uma igreja rica e amada pelo seu Senhor, porque Deus sempre amou Israel. Mas uma igreja que não dava frutos. Uma igreja vazia. E quando a igreja vazia começou a acostumar em ser vazia e estéril, Deus teve que incomodá-la. Quando Ana estava muito feliz, porque ela não tinha filhos, o corpo dela era bonito. E quando o marido chegava em casa, é claro que procurava ela, porque ela era bonita. Aí o marido dela foi obrigado a arrumar uma outra mulher, que todo mundo chama de Penina, não é? E todo mundo espanca Penina. Eu quero defender Penina nessa madrugada. Com respeito aos meus amigos que pregam contra Penina, eu quero socorrer Penina nessa madrugada. Porque Penina é colocada na vida de Eucana, porque Ana não dá filhos. E o homem tinha que deixar frutos na terra. Ana não pode ter, porque ela é estéril, mas Penina tem um filho atrás do outro. São 10 anos, Ana subindo ao santuário sem filhos. E nesses 10 anos, Penina dando à luz. Penina era aquela mulher que tinha um filho num braço, outro no outro, 2 na barriga e empurrava o carrinho com a perna. Uma mulher que tem 10 filhos, só Jesus na causa, coitadinha dela, o corpo dela se definhou. Chegou uma época que Eucana olhava para Penina, não sabia se ela estava de frente ou de costa. Mas ele olhava para Ana, Ana estava bonita, perfeita e bela, bonita e rica, até que Penina foi usada por Deus. Olha o mistério aí. Por isso eu defendo Penina. Foi Deus que entrou no coração de Penina e disse: Penina, puxa a orelha de Ana, vai para ela e diz assim: do que adianta ser bonita, rica e amada, se quando você morrer será esquecida? Vou repetir: do que adianta ser bonita, rica e amada, se caíres morta agora, não deixará semente na terra. Penina chegava em Ana e dizia assim: Eucana gosta mais de você, mas quando você se for, são os meus filhos que vão herdar tudo que ele tem. Eucana gosta mais de você porque o seu corpinho é de menina, porque você nunca deu à luz. O meu corpo está todo destruído, mas eu deixei filhos para ele. Foi isso que fez a igreja estéril do Velho Testamento se levantar, subir o monte, sacrificar. E ao invés de só sacrificar como todas as vezes, ela põe o sacrifício no altar e vai no outro alpendre, se joga no altar e começa a chorar. Ela chora tanto que as lágrimas engolem o seu som e ela começa a gemer. E é o gemido dela que faz Eli, que vem comendo uma coxa de frango, porque ele era muito gordo, só comia um homem. Ele vem com aquela coxa de frango cheia de gordura na barba, ele vê a mulher, ele está tão cego que ele pergunta para ela: isso é hora de você estar bêbada aqui? Qualquer um ia embora e desviava daquela igreja. A Ana não. Ela olhou para ele e disse: eu não estou bêbada, eu estou amargurada, porque eu vou morrer e não deixarei semente. Eu preciso de um milagre. Eu quero um filho.
E eu não sou egoísta. Se Deus me der um filho, eu devolvo para ele. Aquilo entrou no coração do velho sacerdote. Ele parou de comer, olhou para ele e disse assim: volta aqui daqui um ano e traz o seu filho para eu apresentar para o Senhor. A mão do Senhor está sobre ti, Ana. Por que é que eu defendo Penina? Se não tem Penina, não tem choro. Se não tem choro, não tem gemido. Se não tem gemido, não tem humilhação. Se não tem humilhação, o sacerdote não vai lá. Se o sacerdote não vai lá, ele não puxa a orelha dela. Se ele não puxa a orelha dela, ele não vê que está arrependido, então ele vai e profetiza. Se ele não profetiza, Samuel não nasce. Se Samuel não nasce, não tem Davi rei, não tem Saul rei, não tem ninguém. Pegou aí ou não? Vou falar de novo. Eu amo Penina e mando um beijo para o coração dela lá no céu. Se não tem Penina, não tem Samuel. O que o senhor quer falar com isso? Hoje você não vai amaldiçoar o seu inimigo. Você vai pegar o seu Facebook quando terminar esse culto e vai mandar beijinhos para eles. Vai curtir todas as fotos deles e vai dizer: Penina, me atormenta, Penina, porque se eu não choro, Samuel não nasce, Penina. Até aí tudo bem? Estamos crescendo. Samuel nasce. Penina devolve ele para o Senhor. Ele é colocado dentro do santuário. A situação de Israel era tão triste que não havia um justo naquela terra. Nem as crianças estavam puras. Deus, para trazer um avivamento, fez uma estéril dar à luz. O menino é desmamado, não vê o mundo, é entregue no altar. Ele vive dentro da igreja. Ele cresce e fica dentro da igreja por 15 anos. Quantos anos? Não ouvi. Só que aí tem um versículo na Bíblia que eu não consigo entender. Porque a Bíblia diz que o menino cresce no santuário. E uma madrugada ele escuta uma voz. E a voz diz assim: Samuel, Samuel. E ele levanta. Chega no sacerdote ali, o sacerdote ali diz: você comeu demais, vai dormir. E a Bíblia explica: Samuel não conhecia o Senhor. Você entendeu? Como é que alguém criado dentro da igreja, pastor? 15 anos dentro da igreja sem conhecer o mundo, servindo o sacerdote, matando os animais, fazendo orações, fazendo prece, acendendo o candelabro. O menino trabalhava lá no santuário, mas não conhecia Deus. Ô raça de crente do século 21. Crentes para quem eu estou cansado de pregar. Eu prego tem 30 anos. Preguei em quase 80 países do mundo e quase 4.000 cidades do Brasil. E eu estou ficando ranzinza e chato. Já não aguento mais pregar para esses crentes que vêm para o culto como se estivesse vindo para um teatro. Vem para o culto como se estivesse vindo para um cinema. Vem, quando eu começo a falar, cruza os braços, as pernas, começa a mascar essa desgraça desse chiclete. Põe a mão no queixo, olha para o céu e filosofa. To be or not to be, that's the question. Ficam vendo se eu estou ou se eu não estou crente mais. Quando termina o culto, reúnem lá fora com meia dúzia de crentes que tem a língua maior do que essa gravata, para falar: olha, ele está mudado. O homem não tem mais unção, não tem mais graça, não tem mais isso. A cantora desafinou na segunda estrofe. Que Deus te pegue nessa noite, seu crente morto. Vai começar a apertar, não quer apanhar, vai embora. A mão de Deus está sobre a Dude nesta noite. E Deus não está fazendo isso porque Ele não ama. Pelo contrário, vai explodir um avivamento desse lugar. Um avivamento que vai percorrer o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. E você será o veículo deste avivamento. Se alguém crê nisso, pega essa profecia, põe no seu peito e dá um grito de glória. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o sumo sacerdote está cego, se os filhos do sumo sacerdote estão desviados, me diga como está o povo.
Me fale. Minha mente às vezes não consegue entender. Vaguinho, se o líder espiritual estava cego e os dois que o substituiriam estavam em pecado, como estava o povo? Todo mundo diz que nós estamos em avivamento no Brasil. Não existe uma mentira maior do que essa. Eu, ignorantemente, falei por muito tempo, estamos em avivamento. Até que comecei a olhar com outros olhos. Todos os países do mundo que houveram avivamento, a nação mudou. Não existe um país mais corrupto do mundo do que o Brasil. Não existe um país no mundo onde se mate mais crianças por aborto do que no Brasil. Quase 1 milhão de abortos por ano. 60 mil assassinatos por ano, maior do que a guerra da Síria. Em cada esquina tem um menino drogado. Um governo miserável que tenta botar na cabeça das pessoas que o aborto é normal, que tudo aquilo que a Bíblia condena, eles dizem que é normal. E nós falando que estamos em avivamento, aonde? Não, pastor, a gente ajunta 100, 200, 300 mil pessoas. Para quê? Para pular igual canguru um nas costas dos outros? Para botar uma faixinha na cabeça com o nome do cantor principal? Dia desse eu cheguei no quarto da minha filha, lá no quarto dela tinha um pôster de um cantor gospel. Eu falei, o que é isso, minha filha? Ah, papai, foi o cantor que eu fui no show dele. Olha lá, ele deu até um beijo na foto. Eu falei, filho do cão com a pomba gira. Quando eu aceitei Jesus, entraram no meu quarto e arrancaram a foto do Chitãozinho Chororó. Entraram no meu quarto, tiraram a foto lá do Sérgio Reis. Eu gostava de música sertaneja e me falaram, não é para ter imagem de escultura no seu quarto. Aí agora os nossos filhos adoram cantores, adoram pregadores. Está tudo virado. Está tudo virado. Não há avivamento. O que nós temos é um ajuntamento de pessoas. Junta 50, 100 mil pessoas e nem um cego vê, nem um surdo ouve, nem um paralítico anda. Dia desse eu recebi uma denúncia, pastor, estão fazendo uma cruzada e eu estou lá trabalhando com som. Um cidadão me ligou e disse, pastor, de madrugada desceu um caminhão com 10 cadeiras de roda pelo fundo. Eu disse, para quê? Pastor, me explique para quê. Cadeiras vazias, para mentir para o povo, para enganar o povo. Avivamento não tem a ver com quantidade. Avivamento tem a ver com qualidade. Explica essa qualidade, explico. Entra um na cadeia e 2.000 se converte. Entra um no Congresso Nacional e vira o Congresso Nacional de cabeça para baixo. Vai acontecer com você. Não, você não pegou, perdeu a chance. Vou profetizar de novo. Vai acontecer com você. Naquela madrugada, o velho Eli se levantou. Ouviu o menino que foi procurá-lo por 3 vezes e o temor caiu sobre o velho Eli. Disse, Samuel, meu filho, quando eu era jovem eu ouvi essa voz também. E há de ser que se essa voz te chamar pelo nome de novo, diz assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, Senhor. E assim aconteceu. Deus falou com Samuel, ele disse, eis-me aqui. E o Senhor disse, eis que eu te levanto para ser o fiel da balança em Israel. Trarei juízo àqueles que fazem o meu povo errar. Farei o meu povo viver um tempo de abandono, porque o homem só dá valor naquilo que perde. Vou repetir, o ser humano só dá valor naquilo que perde. E como é que foi que Deus fez isso? Capítulo 4 do livro de Samuel. Os filisteus se levantam contra os judeus. O atalaia que está em cima da muralha de Jerusalém olha com seu binóculo e diz assim, tem 10.000 filisteus esperando para a batalha.
Israel dá um brado aqui embaixo, o chefe do exército diz: quero 30 mil judeus. Quando os 30 mil começaram a marchar acima de 30 anos, quando abriu o portão e saiu o exército de 30 mil batendo o pé no chão, Israel inteiro vibrou. E as mulheres disseram: vamos preparar comida, a festa, porque não vai dar nem para o cheiro. São 30 contra 10. 30 contra quantos? É 3 por 1. A batalha estava ganha, mas começou a dar tudo errado. Diz a história que um filisteu jogava uma lança, e a lança que era para acertar um, pegava 4. Uma flecha que era para acertar um, a flecha atravessava inteira e pegava o outro. De repente Israel fez uma contagem, pediram trégua, foram cuidar dos soldados e começaram a contar os mortos. Ofni e Finéias estavam lá no meio. Um olhou para o outro e disse: mano, nós temos que usar a arma secreta de Israel. A arma secreta, a cotovela do seu irmão, diga: você tem ela? Diga: cuidado, ela pode falhar. Eles entraram no santuário e falaram: pai, estamos perdendo a batalha, precisamos empolgar os soldados, só tem um jeito, empresta a arca da aliança. Botaram a arca da aliança nos ombros, uma caixa de madeira pintada de ouro com 2 querubins em cima dela. Israel estava com a história atrelada a esta arca. Com esta arca nos ombros, os sacerdotes abriram o rio Jordão. A vitória vinha com facilidade. Ofni e Finéias entram no meio do arraial dos judeus com aquela arca. Quando o sol bateu em cima dela, os jovens que só conheciam de ouvir falar, repita comigo: só conheciam de ouvir falar. A cotovela do seu irmão de novo e diga: chega de lendas. Quando viram aqueles querubins, a boca miúda começou a dizer: esta é a arca, é uma arma secreta. Quando ela chega, a vitória chega. E o povo foi se empolgando. Os doentes começaram a gritar, e os vivos também. Israel deu um brado tão alto que os filisteus ameaçaram correr. Quando eles foram correr, olha o que eles diziam: parece que os deuses que atormentaram os egípcios, os deuses dos judeus desceram lá, porque olha o grito deles. Ai, olha o que eu aprendo aqui. Ai, Jesus. Mão direita para o céu, faz um carinho nas costas do irmão, diga: vai doer um pouquinho. Não é o crente que está falando, é o ímpio. O ímpio está falando: escuta o grito. Parece que com esse grito Deus desceu lá. Mas era mentira. Quem foi que disse que barulho? Quem foi que disse que gritos, pulos, significam que Deus está ali? O inimigo quase fugiu, mas alguém disse: não, vamos encarar, não somos covardes. E partiram para cima de Israel. Mataram todos, menos um. Dos 30 mil soldados, pastor, sobrou um soldado da tribo de Benjamim. Olha como os filisteus foram sagazes. Escolheram a menor tribo de Israel, a tribo mais nova, que era a tribo de Benjamim, o último filho de Jacó. Deixaram um vivo, mataram todos. Pegaram esse moço e disse: você vai levar a notícia para Israel. Anote aí tudo que nós fizemos. Israel está lá dentro de Jerusalém, estão preparando a festa. Eles acham que 3 por 1 a vitória está ganha. De repente, o atalaia que está no alto da muralha, ele pega a trombeta para tocar, porque ele olhou pela luneta. Haviam 2 trombetas penduradas do lado do atalaia: a trombeta da alegria, da vitória, e a trombeta da derrota. O som dela era em dó menor. Me dá um dó menor. Depressivo. Israel entendia o som. Quando o atalaia tocou a trombeta, alguém aqui embaixo deve ter olhado e dito: você não errou a trombeta. E o atalaia diz: não. E tocou um som de tristeza. Parou a festa. As mulheres que estavam fazendo a comida deixaram a comida de lado. Os velhos vieram para o centro da cidade. Quando o portão de Jerusalém abriu, as pessoas esperavam entrar por ali os soldados sobreviventes com a vitória. E dos 30 mil que saíram, entra um soldado se arrastando, da tribo de Benjamim. Ele passa no meio da multidão, e o silêncio toma conta de Israel. Ele senta em uma pedra. Os velhos se aproximam, perguntam para ele o que aconteceu. Vou deixar ele falar.
E então respondeu o que trazia as novas: houve grande morticínio entre o povo. Ofni e Finéias foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando essas palavras entraram no coração do povo, os jovens não entenderam, os velhos se jogaram no chão, rasgaram as roupas, raparam a cabeça. Os jovens chegavam nos velhos, diz a história. Flávio Joséfos, contando essa história em detalhes, diz que os jovens, os netos, os filhos chegavam nos vovôs e diziam: vovô, não fica assim. E o vovô gritava: levaram a arca. E os jovenzinhos diziam assim: a gente faz outra, a gente faz de ouro. Não chora, vovô, foi só uma joia que foi levada embora. E os velhos choravam mais alto, porque aquela geração não conhecia o Senhor. Aquela geração não sabia nada de arca da aliança. Para eles era uma caixa de joias, mas não era a caixa de joias. Alguém lembra o que tinha lá dentro? Alguém lembra o que tinha dentro daquela arca? Um vaso de ouro com maná, a vara de Arão que havia florescido, e as tábuas da lei escritas com o dedo de Deus, dos 10 mandamentos. Os jovens não entendiam, mas os velhos entendiam. Quando o menino gritou, a arca foi embora a lei, foi embora o maná, foi embora o vaso de ouro, foi embora a vara de Arão que floresceu. Pastor, o que significa tudo isso? Escute com o ouvido da alma. Quando a arca vai embora o maná, a palavra revelada que vem do céu. As igrejas não têm mais pregações ungidas, são pregações fabricadas em computador. São pregações que encantam todos os homens que param para ouvir. As pessoas ouvem e dizem assim: meu Deus, meu pastor não é um pastor, é uma máquina fluente de falar.